Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me escutar? Tá. Antes de começar, eu queria saber se vocês têm ainda alguma dúvida sobre esse conteúdo de lei dos senos e lei dos cossenos. Alguma parte específica que vocês não entenderam. E se vocês têm alguma dúvida da lista, algum exercício por qual eu posso começar. Uhum, tá. Eu vou deixar um para fazer no final, porque a gente já resolveu ela na outra lista, só que a gente resolveu ela de uma forma diferente, tá? Então eu vou começar pela 2 e daí a gente resolve toda a lista. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Tá. Então eu vou ler o enunciado da 2, que é o seguinte. Questão da UFSC. E diz o seguinte: Maria está participando de uma corrida em que deve percorrer apenas uma vez o perímetro da região triangular representada a seguir. Sabe-se que a distância entre os pontos A e B é 14 quilômetros e que a distância entre os pontos C e B é 6 quilômetros. Opa, é 6 quilômetros a mais que a distância entre os pontos A e C. Então, se A e C for X, entre B e C vai ser X mais 6. Nessas condições, a distância percorrida por Maria é de 40 quilômetros. Então a questão é se o perímetro desse triângulo, ou seja, a soma dos lados aqui, é de 40 quilômetros, certo? Então seria o quê? 14 mais x mais 6 tem que ser 40. Tá? Se isso aqui for verdade, então essa proposição deveria ser assinalada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? E aqui tinha um ângulo que é de 60 graus. Por onde que a gente vai começar? A gente tem que aplicar uma das leis, ou a lei dos senos, ou a lei dos cossenos, que envolva os lados, certo? Poderia ser tanto a lei dos senos quanto as do cosseno. Só que como a gente tem um ângulo só conhecido, então a gente vai usar a lei do cosseno, tá? Porque a lei do seno precisa de pelo menos 2 ângulos conhecidos. Então eu vou pegar o lado que está oposto ao ângulo que eu quero, certo? Então teria que pegar o cateto oposto do ângulo, que nesse caso seria 14. Então ficaria 14 ao quadrado. Isso aqui eu vou igualar o quê? A soma dos outros dois lados ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais x mais 6 ao quadrado, certo? E daqui eu tenho que descontar duas vezes esses lados que sobraram, certo? Então x vezes x mais 6. E multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto a esse lado aqui que eu estou calculando, que seria 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. Tá? Então aqui a gente tem uma equação e a gente só tem uma variável para descobrir. Então a gente só precisa isolar o valor de x, substituir aqui e a gente vai saber se vai dar 40. Se der 40, essa proposição é verdadeira. Tá? Então antes de começar, já vou substituir o cosseno de 60 por 1 meio. Tá? E daí esse 1 meio já corta com esse 2. Tá? Então vou ter 14 ao quadrado, que é 196.
vai ser igual a x ao quadrado mais... Aí aqui a gente tem aquele produto notável, que é alguma coisa mais outra coisa ao quadrado, certo? Então vai ser a primeira vezes o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x vezes 6, mais o segundo ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Vocês não estão conseguindo escutar? Deixa eu sair e entrar de novo, peraí. Tá conseguindo escutar agora? Tá conseguindo escutar? Tá. Então, voltar um pouquinho aqui. Então a gente tem essa equação aqui, certo? E é uma equação só. E a gente só desconhece um dos valores, que é x. Então o que a gente precisa fazer aqui é só isolar x. E substituindo o x aqui na equação de cima, a gente vai verificar se dá 40 mesmo. E aí essa proposição deveria ser assinalada como correta, se der 40, tá? Então aqui eu já substituí o quociente de 60 por 1 meio. E já eliminei esse 2 aqui com 1 meio, tá? E aqui a gente tem 14 ao quadrado, fica 196, x ao quadrado. E x mais 6, ao quadrado, a gente usa aquele produto notável, que é alguma coisa, tipo a mais b ao quadrado. Já tem uma formulinha para isso, tá? Então vai ser o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? E aqui daí a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1 meio cancelou esse 2 aqui, então a gente vai ser x vezes x mais 6. Então a gente vai ter x ao quadrado mais 6x. Beleza? Então a gente vai continuar com 196. Aqui a gente vai ter 2x ao quadrado. Aí aqui eu já vou começar a agrupar. Então aqui a gente vai ter 12x, 2 vezes 6 vezes x, 12x. E aqui menos 6x. Então 12x menos 6x vai dar 6x. Tá? Mais 6x. Mais 36. E aqui a gente vai ter menos x ao quadrado. Tá? Então agora eu vou passar esse 196 aqui diminuindo para esse lado. E vou agrupar esses x ao quadrado. Tá? Então eu vou ficar com 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai ser só x ao quadrado. Mais 6x. E aí eu vou ter 36 menos 196, que vai me dar menos 160. Tudo isso vai ser igual a zero. Tá. E aí aqui a gente chega numa equação de segundo grau, que a gente precisa usar a Bhaskara para resolver. Tá? Então a formulinha da Bhaskara vai ser o quê? X igual a menos b. Vou fazer assim, menos b mais menos. Tá? Eu não sabia se vocês já sabiam a fórmula, acho que devem saber. Eu esqueci de colocar na lista de exercícios, tá? Mas a fórmula seria, então, essa aqui para toda equação que tiver esse formato aqui. Tá? Então, sempre que encontrar uma fórmula desse tipo aqui, vocês podem usar essa solução aqui. Beleza? Então, vai dar duas soluções, certo? Porque aqui tem mais momentos. Então, aplicando a Bhaskara nessa equação aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o x ele vai poder ser menos b. O b, nesse caso aqui, é 6. Então, menos 6. Mais ou menos. Raiz de b ao quadrado, que 6 ao quadrado seria 36. Menos 4. Vezes o a equivale a 1. 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 160. Tá? Tudo isso dentro da raiz. E tudo isso dividido por 2 vezes a. E a nesse caso é 1. Tá. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar dois valores para x. Certo? Então, eu vou ter aqui x igual a... Esse 2 aqui que está dividindo, eu vou distribuir ele entre os dois lados dessa fração. Certo? Então, vai ficar menos 6 sobre 2.
mais ou menos raiz de 36 mais 4 vezes 160. Por que mais? Porque aqui eu tinha menos 4 vezes menos 160. Então os dois sinais de menos se cancelaram. Tá? Tudo isso sobre 2 também. Então eu só distribuí esse 2 aqui para as duas partes da fração. Agora o que eu vou fazer? Para simplificar, aqui dentro da raiz vai dar um número muito grande que eu não vou conseguir calcular, certo? Então eu vou tentar passar esse 2 para dentro da raiz. Como é que eu vou fazer isso? Se eu elevar ele ao quadrado e tirar a raiz, e depois juntar essas duas raízes, eu vou ter tudo uma coisa só. Certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte, que menos 6 sobre 2 vai dar menos 3. Mais ou menos. Vou deixar tudo dentro de uma raiz só. Então, esse 36 eu vou tentar abrir ele também. Então, vai ficar 4 vezes 9. Mais 4 vezes 160. Então, para colocar esse 2 aqui para dentro da raiz, eu vou ter que levar ele ao quadrado, certo? Então, 2 ao quadrado vai ficar 4. E agora, aqui dentro da raiz, eu posso fazer o quê? Como os dois números que estão sendo somados, eles têm um 4, eu posso cortar eles com esse 4 de baixo, certo? Tá? Se um deles não tivesse sendo multiplicado por 4, eu não ia poder fazer isso. Então aqui eu vou ficar com menos 3, mais ou menos, raiz de 9 mais 160. Seria 169. Tá? Então eu vou ficar com x igual a menos 3 mais ou menos. Tá. Raiz de 169, se vocês não souberem, tá? É 13. E uma forma de encontrar ela é que vocês podem fatorar 169, tá? Que é aquele processo de achar os fatores primos, etc. Vocês iam tentar fator por fator até chegar no número 13. Beleza, e aí ia ser 13 vezes 13. Então aqui a gente vai ter duas soluções. Então, a gente vai ter a solução 1, que seria o quê? Menos 3 mais 13, que é 10 quilômetros. E teria também a solução 2, que é menos 3 menos 13, que seria menos 16 quilômetros. Tá? Como a gente está falando de distância, uma distância ela tem que ser sempre positiva, certo? Então essa segunda solução aqui, ela não serve para o nosso problema. Então a gente vai ficar só com a primeira. Se nenhuma das duas fosse positiva, então a proposição automaticamente já ia estar errada, certo? Porque a gente não pode ter uma distância negativa, dependendo do problema que a gente está tratando, certo? Em alguns casos pode ter uma distância negativa, mas nesse caso não. Então a gente vai ignorar essa segunda solução aqui, tá? Então a nossa solução de x seria x igual a 10. Agora a gente volta aqui pro começo. A gente vai ter o quê? 14 mais 6 mais 2 vezes x, que nesse caso 2 vezes 10, tem que ser igual a 40. Tá? Então, fazendo aqui eu vou ter 14 mais 6, que é 20. Mais 2 vezes 10, que é 20. Igual a 40. Tá? Então aqui a gente pode verificar que é verdade. 20 mais 20 igual a 40. Certo? Então a distância que acho que a Maria percorreu, o total aqui dessa distância que ela percorreu é de 40 km. Beleza? Então essa proposição estaria correta e vocês teriam que assinalar ela como verdadeira. Conseguiram entender? Deixa eu ver aqui a 3. Acho que é da Universidade Federal da Paraíba. Vou tomar um pouco de água. Então a gente tem a seguinte questão. Uma prefeitura de uma certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte, que deve ser reta e ligar dois pontos A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses dois pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando o teodolito,
O topógrafo observou que os ângulos BCA, ou seja, o ângulo no ponto C, e o ângulo CAB, que seria o ângulo no ponto A, mediam respectivamente 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é d. Tá, então deixa eu desenhar um triângulo aqui. Então a gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C. O ângulo de A ele disse que é 105 graus. E o ângulo de C ele disse que é 30 graus. E a distância de A até C, 200 metros. Tá? Então a gente tem que calcular essa distância B aqui, que eu vou chamar de x. Então, aqui a gente tem dois ângulos, certo? E eu não conheço um dos lados. Então, para mim, vai ser mais favorável usar a lei dos senos. Tá? Só que eu não sei o seno do ângulo de 105 graus. Beleza? Então, eu vou tentar trabalhar com esse outro ângulo aqui. Que eu não sei ele, mas eu posso usar uma das propriedades do triângulo, que é a soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Tá? E eu vou tentar encontrar o valor dele. Como? Eu vou ter aqui alfa mais 105 graus mais 30 graus. Tem que dar 180 graus. Tá? Em todo o triângulo isso vai ser verdade. Então, isolando o alfa aqui, a gente vai ter 180 menos 30 graus vai dar 150, menos 105 vai dar 45 graus. Tá? Então esse ângulo alfa é de 45 graus. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar a lei dos senos. Então, vou pegar esse lado x aqui, que é o que eu quero descobrir. Certo? Então, vou pegar o lado x aqui, que é o que eu quero descobrir, e dividir ele pelo seno do ângulo que está oposto. Certo? Então, eu teria x sobre o seno de 30 graus. Tá? E isso vai ser igual a qualquer um dos outros dois lados dividido pelo ângulo oposto também. Certo? Só que como esse lado eu não conheço, eu só conheço esse. Então, 200 dividido pelo seno de alfa, que nesse caso a gente viu que é 45 graus. Beleza? Então a gente conhece o seno de 30, conhece o seno de 45, sabe o valor desse lado, é só isolar x e a gente vai ter a resposta. Então eu vou passar esse seno de 30 graus multiplicando. Então eu vou ter x igual a 200 vezes o seno de 30 graus sobre o seno de 45 graus. Tá? Então eu vou ter que o meu valor de x vai ser seno de 30 graus é 1 meio. Então eu vou ter 200 vezes 1 meio vezes. Como o seno de 45 graus aqui tá na parte de baixo, vai ser o inverso, tá? Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou multiplicar por 2 sobre raiz de 2. Beleza. Esses dois aqui eu já posso cancelar eles. E aí eu vou ter 200 sobre raiz de 2. Eu tenho uma raiz na parte de baixo, tá? Ela pode ficar aqui, mas nas respostas todas as raízes estão na parte de cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar essa fração aqui. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, que é o mesmo que multiplicar por 1, certo? Então, em cima eu vou ter 200 raiz de 2. E embaixo eu vou ter raiz de 2 ao quadrado, que é 2. E agora é só dividir 200 por 2, que vai dar 100 raiz de 2. Tá? Que seria a resposta D. Beleza? Virar folha já. Conseguiram entender essa segunda questão? Terceira, na verdade.
Tá, então, indo para a quarta questão, a gente tem o seguinte. Observe a figura a seguir, em que estão indicadas as medidas dos lados do triângulo maior e alguns dos ângulos. Tá? Então, ele não tem contexto nenhum, é só um triângulo. Então, tem um triângulo maior aqui. E tem um triângulo menor. Esse ângulo triângulo menor é de 30 graus. Aqui é um ângulo reto. Esse lado do triângulo maior é 8. Tá? Então ele deu esse triângulo aqui pra gente. E ele quer saber quanto vale o seno de alfa. Tá? Então, só pelo pedido dele, que é o seno de alfa, eu provavelmente vou ter que usar a lei dos senos. Certo? Então, se eu fosse usar a lei dos senos aqui, o que eu poderia usar? Então, eu teria que fazer esse lado aqui, no caso, essa parte aqui desse triângulo que está dentro do triângulo maior. Eu teria que dividir essa parte aqui pelo seno de alfa. E aí, usando esse outro lado aqui, ou esse lado aqui, que eu ainda não conheço, eu teria que dividir pelo seno desse ângulo, que eu também não conheço, ou desse ângulo aqui, tá? Então, o que a gente precisa descobrir? Ou esse ângulo, ou esse ângulo e esse lado, tá? Esse lado eu sei que a gente consegue descobrir com um triângulo menor, tá? Porque esse triângulo menor é retângulo. Esse triângulo menor é retângulo. Então, e eu tenho um lado e um ângulo, eu consigo descobrir todos os lados, certo? Com Pitágoras ou com as propriedades de seno e cosseno. Então, eu conseguiria descobrir esse tamanho aqui. Tá travada a minha tela? Pera aí. Tá. Então, eu conseguiria descobrir todos esses lados aqui. E esse outro ângulo aqui de cima, eu consigo descobrir com o triângulo maior, certo? Porque ele é um triângulo retângulo também. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui. Então, vamos trabalhar primeiro com esse triângulo menor, certo? Então, tem um triângulo menor aqui. Tá? Que a gente já sabe como resolver ele. E eu vou começar a dar nomes, tá? Então, eu vou chamar esse lado aqui de H. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, pode ser. Essa distância aqui maior do triângulo, eu vou chamar de D. E essa alturazinha aqui do triângulo que a gente está trabalhando agora, eu vou chamar de L. Tá? Então, descobrindo H e esse ângulo aqui, a gente vai aplicar a lei dos senos nesse triângulo maior e descobrir o seno de alfa. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que descobrir o tamanho de H e o tamanho de L. Tá? Então, começando aqui por esse lado de baixo, a gente vai ter que o tamanho desse lado de baixo, ou seja, 6, vai ser igual a hipotenusa, que é o que eu chamei de H, vezes, como ele está no cateto adjacente, seria o cosseno de 30 graus. Tá? Então, nesse caso, eu só preciso isolar H. Então, isolando H, eu vou ter 6 sobre o cosseno de 30 graus. Tá, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, só que como está embaixo, eu tenho que multiplicar pelo inverso. Então, seria 6 vezes 2 sobre raiz de 3. Tá? A raiz está embaixo, certo? Então, a gente tem que racionalizar. Então, multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, que é o mesmo que multiplicar por 1. Então, a gente vai ficar com o seguinte.
aqui em cima eu vou ter 12 raiz de 3. E embaixo eu vou ter 3. Só que eu consigo dividir esse 12 aqui por 3, tá? Então eu vou ficar com 12 é 4 vezes 3, daí corto os dois 3 vai ficar 4 raiz de 3. Beleza. Então esse é o valor do meu H. E o valor do meu L. O L vai estar relacionado com o seno, certo? Então vai ser a hipotenusa vezes. Como está relacionado com o cateto oposto, então vai ser o seno de 30 graus. Beleza? Então eu sei o valor de H e sei o valor do seno de 30 graus. Então é só calcular o valor de L. Então H a gente acabou de calcular que é 4 raiz de 3. E o seno de 30 graus é 1 meio. Então 4 sobre 2 vai ficar 2 raiz de 3. Tá? Então eu encontrei o valor de H e o valor de L. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar esse ângulo θ aqui, aplicando a lei dos senos. Peraí. Aplicando a lei dos senos no triângulo retângulo maior. Certo? Por quê? Eu conheço esse ângulo aqui, que é de 90 graus. Tá? E esse lado. E conheço, eu desconheço, que é o ângulo que eu estou tentando encontrar, pelo menos o seno dele. E conheço esse lado. Então tem dois lados em um ângulo, eu quero descobrir outro ângulo. O seno de outro ângulo. Tá? Então a gente vai ter o seguinte. Lá no triângulo maior, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse lado maior aqui, que é 6, dividido pelo seno de θ, que é o que eu quero encontrar. Vai ser igual a esse lado aqui, que é 10, dividido pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto a 10 nesse triângulo maior aqui é o ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então, seno de 90 graus. Que vale 1. Tá? Então, agora é só isolar o seno de θ. Então, eu vou passar o seno de θ multiplicando e vou passar o 10 dividindo. Então, eu vou ter que o seno de θ vai ser 6 sobre 10, que é o mesmo que 3 quintos. Tá? Para calcular esse D aqui, que eu também vou utilizar para encontrar o seno de alfa, eu sei o quê? Que esse D ele vai ser o valor total, que é esse 8, ou seja, tudo isso aqui, menos esse valor menor aqui, que é L, que a gente já descobriu também, certo? Então aquele D ali vai ser 8 menos L, ou seja, 8 menos 2 raiz de 3. Tá. Então eu conheço agora, conheço D, que é um lado, e o seno do ângulo oposto a ele é o que eu quero descobrir. E eu conheço esse outro lado que é H e conheço o seno do ângulo θ. Tá? Então eu vou relacionar essas quatro coisas com a lei dos senos. Então eu vou ter H sobre o seno de θ vai ser igual a D sobre o seno de alfa, que D é o lado oposto ao ângulo alfa. Então D sobre o seno de alfa. E a única coisa que eu desconheço aqui é o seno de alfa, que é justamente o que a questão nos pediu. Beleza? Então eu vou isolar o seno de alfa. Então aqui eu posso multiplicar em x, então eu vou ficar com H seno de alfa igual a D seno de θ. Vou passar o H dividindo, então vou ficar com seno de alfa igual a D sobre H vezes o seno de θ. Tá? E agora é só substituir os valores. Então vou ficar com seno de alfa igual a D, que é 8 menos 2 raiz de 3, sobre H, que é 4 raiz de 3,
vezes o seno de θ que a gente descobriu antes, que é 3/5. Tá? E agora a gente precisa simplificar essa expressão. Por onde a gente começa? Tirando a raiz do denominador, da parte de baixo. Tá? Então já vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Que é o mesmo que multiplicar por 1. Então a gente vai ter seno de alfa igual a... Embaixo eu vou ter 4 vezes 5 vezes raiz de 3 ao quadrado. Então eu vou ter 4 vezes 3 vezes 5. E em cima eu vou ter o quê? Eu vou ter um 3, certo? Que eu já tinha antes do 3/5. Essa raiz de 3 aqui eu vou distribuir dentro desse parênteses. Então eu vou ficar com 8 raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Então 2 vezes 3, que é 6. Tá? Esse 3 aqui eu cancelo aqui. Esse 4 aqui, eu vou tentar usar ele para simplificar o que está dentro do parênteses. Tá? Então eu vou separar ele em 2 vezes 2. Então seno de alfa igual a 2 vezes 4 raiz de 3 menos 2 vezes 3. Beleza? Então agora eu posso cancelar esses dois aqui com um dos dois de baixo, certo? Então em cima vai ficar com 4 menos 4 raiz de 3 menos 3. E embaixo vai ter 2 vezes 5, que é 10. Beleza? E esse aqui é o valor do meu seno de alfa, que é a alternativa A. Conseguindo entender essa aqui? Essa aqui acho que era mais complicada do que as outras anteriores. Tá? Então, resumindo, a gente resolveu esse triângulo menor, certo? Que era um triângulo retângulo. A gente resolveu também o triângulo maior, que também é um triângulo retângulo, certo? E sabendo agora todas as informações sobre esses dois triângulos, a gente pegou esse triângulo, esse terceiro triângulo aqui, que é um subtriângulo do triângulo maior. Sabendo alguns lados e alguns ângulos dele, a gente aplicou a lei dos senos e descobriu o seno do ângulo que estava faltando, certo? Então a gente basicamente resolveu o exercício em 3 etapas. As 5. Eu tenho o seguinte. Um grupo de escoteiros pretende escalar a montanha até o topo, representado na figura abaixo pelo ponto D, visto sobre ângulos de 40 graus do acampamento B e de 60 graus do acampamento A. E ele dá um dado, que é o seno de 20 graus vale 0,342. Considerando que o percurso de 160 metros entre A e B e realizado segundo um ângulo de 30 graus em relação à base da montanha, então a distância entre B e D em metros é de aproximadamente. Aí tem uma propriedade de seno e cosseno que a gente não viu ainda, que daí eu coloquei no exercício, que é o quê? Seno de x, seno de alguma coisa mais 90 graus é o mesmo que o cosseno de x. Tá? Então, deixa eu desenhar a figura aqui. Tá? Então, o exercício nos deu essas informações aqui, certo? Então aqui está o acampamento A e B.
ele deu a distância de A e B, que é 160 metros, deu esse ângulo aqui entre BC e BA, que é de 30 graus, e também deu o ângulo DBC, que é de 40 graus, certo? E deu esse ângulo aqui também de A, que é 60 graus, e é um triângulo retângulo. Tá? Então, a gente quer descobrir a distância de B até D. Então, aqui a gente tem 30 graus e 40 graus. Então, se a gente for ver nesse triângulo aqui, certo? O triângulo BDA, a gente tem esse ângulo B dele, que é de 10 graus, tá? Porque é 40 graus menos 30, fica 10 graus. E se a gente tiver algum outro ângulo aqui conhecido, a gente pode aplicar a lei dos senos, certo? E como a gente já tem um lado, a gente vai encontrar x com a lei dos senos. Tá? Então, por onde a gente começa? Eu vou tentar encontrar algum desses dois ângulos aqui. Tá? E aí, aqui eu vou fazer o quê? Aqui, se vocês perceberem, a gente tem outro triângulo retângulo menor, certo? Porque aqui, perpendicular faz 90 graus. E aqui também 90 graus, tá? Então aqui a gente tem um quadrado, ou seja, todos os ângulos dele são de 90 graus. E aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá? Então eu vou tentar descobrir esse outro ângulo aqui. Por quê? Notem que aqui a gente pode fazer um círculo, tá? Um círculo nesse formato aqui. Tá? Então, esse ângulo aqui a gente conhece que é de 60 graus. Aqui eu tô só aumentando esse círculo aqui, certo? Esse ângulo aqui eu conheço que é de 60 graus. Esse ângulo aqui de baixo é o do quadrado, certo? Então é 90 graus. Esse ângulo aqui eu posso descobrir. E esse ângulo aqui, que é um ângulo que interessa pra gente, que eu vou chamar de θ, pode ser. Eu vou usar na lei dos senos e cossenos. Tá? Então, resta só descobrir esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa, que está relacionado com esse triângulo retângulo aqui, que aqui é 30 graus, aqui é 90 e aqui está o alfa, certo? Então, se eu somar esses três ângulos aqui, ou seja, 30 mais 90 mais alfa tem que dar 180. Tá? E nesse outro caso aqui, quando eu somar tudo, θ mais alfa mais 60 mais 90, como é uma circunferência inteira, vai dar 360 graus, tá? Certo? Porque é um círculo inteiro, então tem que dar 360 graus. Então aqui eu vou descobrir alfa, que é 60 graus, certo? E agora eu tenho alfa, é só isolar o θ. Então eu vou ter θ igual a 360 menos 660 menos 120 menos 90. Então esse θ aqui vai valer 360 menos 90 é 270, menos 120 vai ficar 150 graus. Tá, então agora eu tenho 150 graus de x e tenho 160 metros e falta esse ângulo aqui, certo? Só que eu tenho dois ângulos desse triângulo já, então eu consigo achar esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de chapéu, certo? Então é o ângulo de D naquele terceiro triângulo. Então esse ângulo aqui que eu estou procurando, que eu não sei quanto vale ainda, mas esse ângulo aqui que o exercício me deu, então é 40 menos 30, que é 10. Mais o θ, que a gente acabou de descobrir, que é 150. Isso tudo tem que ser 180 graus, tá? Que é a soma dos ângulos do triângulo. Então, isolando aqui D,
180 menos 150 dá 30, menos 10 dá 20. Então D é 20 graus, tá? Que é o dado que o exercício deu pra gente, que era o seno de 20 graus. Então agora eu vou relacionar tudo dentro desse triângulo aqui. Então eu vou ter 160 sobre o seno de 20. Tá? Então aqui eu vou usar a lei dos senos. Então, esse lado aqui, o ângulo oposto dele é 20 graus, que a gente acabou de descobrir. E o x que a gente está procurando, o ângulo oposto a ele é θ, que a gente achou aqui também, que é 150 graus. Seno de θ. Tá? Só que a gente desconhece o seno de 150 graus. Então a gente vai usar aquela propriedade. Então aqui 150 pode ser também escrito como 60 graus mais 90 graus. E daí a gente vai usar aquela propriedade que eu deixei no exercício aqui, ok? O seno de alguma coisa mais 90 graus vai ser igual ao cosseno. Tá? Então aqui a gente tem 150, que é 60 mais 90. Então o seno de 150 vai ser igual ao cosseno de 60. Tá? Então aqui eu vou ter 160 sobre o seno de 20 vai ser igual a x sobre o cosseno de 60. Beleza? Então eu peguei o 150 aqui, que é 60 mais 90. Então como o x aqui nesse caso seria 60, vale o mesmo que o cosseno de 60. Tá? Então agora é só isolar x, porque eu conheço todos os valores. Então vou multiplicar cruzado. Então vou ter x vezes o seno de 20 é igual a 160 vezes o cosseno de 60, que é 1 meio. Tá? Então 160 sobre 2 é 80. Então vou ter x igual a 80 dividido por seno de 20, que ele deu no exercício, que é 0,342. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu não consigo dividir por um número com casas decimais. Então eu vou deslocar essas casas e vou desfazer a operação junto. Tá? Então vou multiplicar por 1000, certo? E daí 0,342 vezes 1000 vai dar 342. Só que eu alterei o valor. Então, para não fazer essa alteração, eu multiplico por 1000 em cima também. Tá? Então vou ter aqui 80 sobre 342 vezes 1000. Tá? Então agora é só resolver essa divisão aqui. Então a gente vai ter o seguinte: x igual a 80 sobre 342 vezes 1000. Então a gente vai dividir 80 por 342. Tá? De primeiro eu já não consigo, tá? Então eu tenho que descolocar uma casa do resultado. E daí a gente vai ter aqui 800 para 342. Três vezes 300 dá 900. Então 3 vezes 342 já vai passar de 800 também. Então a gente tem que trabalhar com duas vezes. Tá? Que vai dar 684. Tá? De 684 para 800 vai faltar 16 para 700. Para 800 mais 100. Então vai faltar 116. Eu vou deslocar uma casa em tudo. No resultado. Certo? Então agora para 1160. Eu vou tentar 342 com 3. Certo? Então vai dar 6, 12, 10. Tá? Se eu fosse tentar com 4, já ia passar de 1160. Então é vezes 3. De 1026 para
de 1026 para 160, vai faltar o quê? Vai faltar 4 para 1030, mais 70, então 74 para 1100, mais 60 vai faltar 134. Tá? E aí a gente desloca mais uma casa. E aí eu vou tentar vezes 4. Então vai ficar 8, 16, 10. Opa. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Tá, então 1368. Que já passou de 1340. Então a gente tem que usar 3 de novo. Tá? E essa divisão iria continuar, tá? E ia continuar o resultado também. Então a gente vai aproximar por 3 casas decimais, tá? Porque quando a gente multiplicar por 1000, a gente vai estar deslocando 3 casas decimais. Então se eu já calculei 3 casas, já é o suficiente. Então eu vou botar aqui que o x é aproximadamente, tá? Porque não vai dar o resultado certo. Então 0,233 vezes 1000. Então o x vai ser aproximadamente 233 metros. Tá? E as respostas que mais se aproxima nesse caso aqui é a resposta B, que é 234 metros. Tá? Por quê? Provavelmente essa próxima casa decimal aqui que a gente ia calcular, ela seria um valor maior que 5, e se a gente arredondar vai para 234. Mas o único valor próximo de 233 que tem nas respostas é o 234, tá? Então a gente pode parar a divisão por aqui. Beleza? Conseguiram entender essa questão? Tá. Questão 6, que é da URGS. A gente vai ter um triângulo, que ele não dá o desenho. Mas ele diz o seguinte: as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais a 2, 2 e 1. Tá? Então, 2 dos lados são alguma coisa vezes 2, e um dos lados é essa alguma coisa vezes 1. Tá? Então, é um triângulo dessa forma aqui. E aí ele quer saber o cosseno dos ângulos internos. Tá? Então, ele deu todos os ângulos e ele quer esses cossenos aqui. Então, eu vou chamar esse primeiro aqui de θ1, θ2 e θ3. Tá? Então, eu tenho esse triângulo aqui. E eu quero descobrir os cossenos. Como eu tenho mais de um lado e quero descobrir os cossenos, eu vou usar a lei dos cossenos. Certo? Então, começando por descobrir o cosseno do θ1. A gente vai ter o seguinte. Então, eu tenho que pegar o lado oposto e elevar ao quadrado. Então, vai ser 2x ao quadrado. E aí vai ser a soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, 2x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes os dois lados, que seria 2x e x. E vezes o cosseno do ângulo que eu não conheço. Que nesse caso é θ1. Certo? Então aqui eu tenho que isolar θ1. O cosseno de θ1, que é o que eu estou procurando. Tá? Então aqui eu vou ficar com 4x ao quadrado igual a 4x ao quadrado. Certo? Então se eu passar isso aqui para o outro lado, diminuindo, vai zerar. Então eu já posso cortar os dois. Mais x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. X vezes x ao quadrado. Então menos 4x ao quadrado. Vezes o cosseno de θ1. Então desse lado aqui ficou 0, porque eu usei esse 4x ao quadrado para eliminar. E agora eu vou passar esse 4x ao quadrado cosseno de θ1, que está negativo, para o outro lado positivo. Então eu vou ficar com 4x ao quadrado cosseno de θ1 igual a x ao quadrado, que é o que sobrou desse lado aqui. Dos dois lados tem x ao quadrado. Então eu posso dividir os dois lados por x ao quadrado.
e vai sobrar um desse lado aqui. Então, vou ter 4 cosseno igual a 1. Então, agora é só dividir os dois lados por 4. Então, cosseno de θ1 igual a 1/4. Tá, então a gente descobriu o primeiro cosseno desse triângulo. Se vocês forem perceber, quando for montar a equação de θ2, como esses dois lados aqui são iguais, a equação vai ser a mesma. Tá? Então isso aqui também vai ser o cosseno de θ2. Tá? Então o cosseno de θ1 e o cosseno de θ2 são 1/4. Aí, por quê? Porque tanto faz aqui, os dois lados seriam 2x², tá? Então essa equação daria completamente igual. A equação que vai mudar é a do θ3, que está relacionado com um lado que é só x. Então para o θ3, eu vou ter uma equação diferente, que vai ser a seguinte. Então vai ser x² em vez de 2x. E aí a soma dos lados ao quadrado, que seria 2x². 2x², são os dois lados que eu não calculei antes. Então, menos 2 vezes a multiplicação dos dois lados, tá? Então, 2x vezes 2x. E vezes o cosseno que está faltando, que é o cosseno de θ3. Então, a gente vai ficar com x² mais 4x². Que é igual. 4x² mais 4x² seria 8x². Menos 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. X vezes x, que é x². Igual a cosseno. Vezes cosseno de θ3. Então agora a gente vai passar toda essa parte negativa aqui, que é menos 8x² cosseno, para o outro lado, e passar esse x² aqui negativo para esse lado. Então eu vou ter 8x² cosseno de θ3 igual a 8x² menos x². Então 7x². E aí eu divido os dois lados por x², certo? Então vai ficar 8 cosseno de θ igual a 7. Então agora é só passar o 8 dividindo. Então vou ter que cosseno de θ3 igual a 7/8. Beleza? Então agora a gente tem os três cossenos. Então o nosso conjunto de solução dessa questão seria o quê? Cosseno de θ1, que é 1/4, cosseno de θ2, que é 1/4, e o cosseno de θ3, que é 7/8. E a alternativa... Deixa eu ver aqui. Seria a alternativa C. Beleza? Conseguindo entender essa aqui também? Tá. Eu acho que não vai dar tempo de fazer a última questão, que é a 7. E nem de fazer a primeira questão que eu tinha pulado, porque a gente já resolveu lá na lista passada. Que também é da UFSC, tá? Então, eu vou deixar essas duas questões para resolver na próxima aula, mas eu já vou postar o gabarito dessa lista amanhã, certo? Então, essas duas questões eu vou resolvê-las na próxima monitoria, junto com as questões da próxima lista. E daí a gente pode encerrar por aqui, tá? Para não atrasar muito a próxima aula. Beleza? Então, eu vou ficar devendo para vocês a questão 1 e 7 dessa lista, que eu vou resolver na próxima monitoria, com mais as questões da próxima monitoria, né? Que vai ter outra lista. Para não atrasar a próxima aula, beleza? Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida desse conteúdo, ou não conseguirem entender alguma coisa, vocês podem me procurar ou lá no grupo das monitorias mesmo, no WhatsApp, ou no próprio Classroom, e também tem o meu e-mail lá nas atividades, beleza? Então, por hoje era isso, e qualquer dúvida podem me procurar, tá? Então, boa noite e até semana que vem.